Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. No nosso mundo e merecendo, mesmo assim se entregou.
Deus, tu és Glória a santo. Deus. Aleluia, Pai. Oh, glória a Teu Deus. nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Teu nome salva, Pai. Teu nome cura, Senhor Jesus. Teu nome liberta, Senhor. Aleluia. Sou redimido e meus pecados tu levaste lá na cruz e nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos
Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Venha sobre nós, Deus. É a queda da nossa alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir teu amor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir teu amor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir teu amor. Ora vem, Espírito Santo. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, para eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Você sente por mim, eu sei que tudo vai ser. Aleluia, Deus, nada pode apagar teu Pai. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Pode até ser difícil. Eu sei. Ah, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor estará comigo, meu Pai. O Senhor estará conosco, Senhor Jesus, nos guiando, meu Pai. Nos conduzindo, Senhor Jesus, segurando a nossa mão, meu Pai. Por mais que seja difícil, meu Pai, o caminho, meu Pai. Nós confiamos, Senhor Jesus, em Ti, meu Pai. Nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor pode nos conduzir, meu Pai. Se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Eu sei que se eu chorar, toda lágrima
precisa acreditar e confiar no que você diz. Aleluia, glória a Deus. A noite, a ministrante da noite. Vamos estender as mãos aqui na frente para que possamos estar ministrando sobre a vida dela nessa noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai amado, eu quero te apresentar nesse momento a tua filha, a tua serva, Senhor, louvando, a qual, Senhor, o Senhor chamou nessa noite para estar ministrando a palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha, Pai, sobre o coração dela, sobre a mente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a tua filha conforme a tua vontade. Que nessa noite, Papai amado, o Senhor venha derramar a ousadia, Senhor, sobre a sua filha. Que ela venha ministrar, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Senhor, em nome de Jesus, venha repreender também todo retorno, meu Pai, contra a vida dela, contra a casa dela, contra a família dela, meu Pai, todo retorno, meu Pai, toda arma forjada, meu Pai, do inimigo, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego, Senhor, a vida da tua filha, da tua serva, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Solta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir vossas Bíblias em 1 Gênesis. Eu fico muito feliz porque já é a segunda vez em seguida que o Senhor faz isso. A primeira vez Ele confirmou a palavra através da palavra de abertura e hoje novamente Ele confirmou. Vamos ler? Apenas o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode se sentar, amém? Espero até que os irmãos se acomodem. Antes de começar, eu gostaria de... É um testemunho, né? Falar algo que aconteceu. Como todos sabem, eu faço estágio, eu faço faculdade de enfermagem e eu faço estágio de segunda a sexta no período da tarde. Quando foi segunda-feira, eu vim para o meu estágio normalmente. Quando eu cheguei lá, eu recebi a notícia de que não seria mais à tarde. O estágio seria à noite, segunda e quarta. Aí eu nem me lembrei, quando eu cheguei em casa, a Ana falou: Lohane, você que vai pegar quarta-feira. Eu falei: eita, é mesmo. Mas aí, a carne, né, queria usar isso para se esquivar da palavra de hoje. Mas a uma briga entre o espírito e a carne. E aí eu chamei a minha coordenadora do curso, que cada curso tem uma coordenadora. Eu chamei a minha e falei para ela a situação, que já estava marcada a palavra e que eu não podia deixar a pastora na mão. Aí ela foi e falou que não tinha problema eu começar a partir de segunda-feira. E aí, porque eu fiquei com a sensação de que a palavra é de Deus, eu não podia ficar com aquela palavra para mim, porque você já tinha me entregado, eu precisava passar para vocês. E aí, quando as meninas estavam aqui louvando, o louvor de ofertório, bateu uma tontura tão grande em mim ali que eu tive que me sentar. Eu já repreendi, porque aquilo que o Senhor mandou falar, eu vou falar. Nada vai me parar. Ainda mais que eu sei que é a vontade do Senhor. Então vamos começar. No princípio criou Deus os céus e a terra. E foi aqui que tudo começou. Não exatamente. Em Apocalipse capítulo 26, Apocalipse capítulo 21, versículo 6, o Senhor ele vai afirmar, ele vai nos assegurar que ele é o alfa e o ômega. Mas olha, o que tem a ver isso com o início? Eu vou falar e você vai entender em nome de Jesus. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego
enquanto o ômega vai ser a última letra. E trazendo para o nosso país, na nossa linguagem, é como se você estivesse falando: eu sou o A e o Z. Ou seja, ele é o início e é também o último. Ele é o princípio e o fim. Então nada se iniciou a partir desse dia que o Senhor começou a criar os céus e a terra, porque Ele já era o próprio início de todas as coisas. Antes que os céus e a terra, eu e você fôssemos criados, Ele já era Deus, Ele já existia. Antes de tudo, Ele já era adorado, Ele já era exaltado, Ele já tinha toda a majestade, todo o poder, e naquele tempo, Ele já era o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Abre aspas. Deus são a grandeza, nosso Senhor. Deu o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Deu ao Senhor é o reino, e tu está acima de tudo. Fecha aspas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Ou seja, antes de tudo, antes de toda a criação, Deus já estava acima da sua criação. Deus, Ele é maior que a sua criação. Mas Deus, com toda a grandeza dele, Ele decidiu criar os céus e a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Uau! Que Deus é esse, Deus? Que apenas com falar, Ele deu uma ordem e as coisas começaram a tomar forma. E cada vez mais fica mais interessante, porque viu Deus que a luz era boa, então Ele decidiu fazer separação entre a luz e as trevas. A luz Ele chamou de quê? Dia. E as trevas? Noite. E viu Deus que era bom. E aí passou a manhã e a tarde, e foi o primeiro dia. Ele, nesse momento, Deus está falando o seguinte: eu tenho controle de todas as coisas. Não há nada que eu não possa fazer, porque eu sou um Deus onisciente. Ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Não há nada nessa terra, não há nada no espaço, debaixo d'água, não há nada em nenhum lugar que o Senhor Ele não saiba. Ele tem todo o conhecimento, Ele tem toda a sabedoria. Aliás, Ele é a própria sabedoria. Pudera, já pensou um Deus criar algo que não existe? Ele sabe o que Ele vai criar, como Ele vai criar. E depois que Ele cria, Ele vê que é bom. E depois que Ele vê que é bom, Ele nomeia as coisas. Ele tem um conhecimento que vai além do que eu e você possa sequer imaginar. Aí no versículo 6 fala assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã o quê? O segundo dia. Passou mais de 2 dias, mais de um dia na criação. Não, gente, pensa comigo, vamos todo mundo pensar junto. Um Deus que está dando ordem, está dando ordem, as coisas estão se formando, no falar. Poderia muito bem criar os céus e a terra no mesmo momento. Se Ele quisesse, Ele poderia. Não é verdade? Porque Ele já está dando, já está falando com a gente desde o início motivo. Não sei se vocês perceberam. Mas Ele está falando que Ele é um Deus onipotente. Ou seja, o seu poder é ilimitado. Não há nada que Ele não possa fazer. O seu poder é total. Mas mesmo Deus, mostrando que Ele é onipotente, que Ele decidiu
de uma decisão dele, criar os céus e a terra por etapas. Deus ele é tão, mas tem uma explicação. Vocês lembram que eu falei antes? Agora eu falei que Deus é o quê? Onipotente. Mas antes já tinha dito que o Senhor ele é onisciente. Ou seja, ele é tão onisciente, que ele sabe como e em qual medida ele deve usar a sua onipotência. Não é de qualquer maneira. Ele é um Deus poderoso, um Deus grande. E Ele quer que eu e você entenda que muitas vezes é preciso que Ele haja por etapas, por processos, diante de muitas coisas nas nossas vidas. Se Deus, que é Deus, criou o mundo em etapas, soube esperar o processo, quem é eu e você para querer pular etapas? Não é o tema, mas que fica a lição. Amém? O objetivo aqui não é falar o passo a passo da criação. Mas à frente nós vamos entender claramente o que o Senhor quer falar conosco. Mas em resumo, durante todo o capítulo 1, Deus revelou para o mundo o seu grande poder. Ele revelou que o seu poder não há limitação. Ele revelou que Ele pode fazer grandes coisas. E Ele nos fala que além de ser o princípio, Ele também é o autor da criação. Porque quando nós falamos em criou, nós estamos falando que Ele produziu, que Ele fez, que Ele gerou. Então, se Ele fez algo que não existia, isso torna Ele o autor da criação. Aí, Deus, com toda a sua grandeza, Ele decidiu também criar o homem. E aí Deus fez no capítulo 1, a partir do versículo 26, vai falar como foi a criação do homem. E para mim foi uma prova de amor. Porque o Senhor, Ele formou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus formou o homem. Então Deus os abençoou e colocou a sua criação sobre o domínio do homem aqui na terra, com as plantas e todas as árvores que dão frutos com semente, além das verduras e os animais, que inclusive serviriam como alimentos para homem e mulher. É lindo, né? Porque desde o início o Senhor, Ele pensou no melhor para nós. Ele sabia o que eu e você precisavam. O capítulo 2, mais especificamente o versículo 7, vai falar com mais detalhes como foi a criação do homem. E é muito lindo, é uma declaração de amor do Senhor para nós desde o início. Porque Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, e ele foi feito alma vivente. Uau, que Deus grande é esse! Que prova de amor! Porque além de nós sermos feitos imagem e semelhança de Deus, dentro de nós corre o fôlego de vida do próprio Deus. Nessa noite Ele está nos mostrando que Ele é a origem do amor. Dele veio a primeira demonstração do que seria amar. Ele mostrou que Ele é um Deus que pensou em tudo, detalhe por detalhe, durante a criação. Ele mostrou que Ele é um Deus cuidadoso. Porque já está provado que desde o início Ele pensou em nos proporcionar o melhor. E após o Senhor criar
o homem, ele colocou o homem no jardim lindo e maravilhoso. E falou o seguinte: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza. Assim foi feito, até porque o Senhor falou: porque no dia que você comer, certamente morrerás. E aí o homem passou a viver, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado. Ele não precisava fazer nada, ele só tinha que desfrutar daquilo que o Senhor já tinha entregue para ele. Inclusive, ele deu nome aos animais, cumprindo uma ordenança de Deus, que Deus pediu para ele nomear cada espécie de animais, assim foi feito. Mas Deus, ele é muito maravilhoso. Ele é um Deus surpreendente, que conhece ele conhece mais a gente do que nós mesmos. Porque apesar de tantos animais que tinha lá no jardim, o Senhor, ele percebeu que não havia encontrado alguém que correspondesse ao homem e o auxiliasse. Então Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto ele dormia, ele tirou uma de suas costelas e fechou lá do lugar. E com a costela que ele tirou de Adão, ele fez a mulher e levou para o homem. Gente, que Deus surpreendente. O homem, ele não tinha pedido isso. O Senhor que viu a necessidade que ele tinha. E olha só que presentão que ele deu, hein? O que seria dos homens sem as mulheres? Nessa vida, nunca na vida do universo vai ter alguém que vai dar um presente melhor do que Deus dele. Ninguém vai superar Deus nessa surpresa. Ele nos fala que ele é um Deus surpreendente. Mas, apesar de todo esse cuidado do Senhor, no capítulo 3 de Gênesis, eu não vou ler, mas o capítulo 3 de Gênesis vai narrar a desobediência do homem para com Deus. Quando eu falo homem, eu estou incluindo homem e mulher. Amém? Que coisa, né? Tanta coisa que eu já falei que o Senhor, ele estava fazendo. E houve uma desobediência. E todos nós já sabemos o que aconteceu. Após a Eva comer do fruto, depois de ter sido ludibriada, né, pela voz do maligno, pela voz da serpente, ela deu ouvido a quem não deveria ouvir. E aí deu para o esposo dela, para o marido dela, e ele também comeu do fruto. Os olhos deles se abriram. E eles perceberam que eles estavam nus e se envergonharam. Então eles foram lá, fizeram algo para se tampar, né? E eles ouviram a voz do Senhor, que estavam caminhando pelo jardim. E eles temeram, eles teve medo e se esconderam da presença do Senhor. Mas mal sabia eles que é impossível fugir da presença do Senhor. Porque nós servimos um Deus onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há nada, não há em nenhum lugar que ele não possa entrar. Ele pode contemplar até os segredos mais escondidos do nosso coração. Ele contempla. Há coisas na vida que a gente pensa que nós estamos escondendo de Deus. Mas nós estamos só nos enganando a nós mesmos. E assim estava Adão e Eva, achando que eles estavam escondidos da presença de Deus. Mas aí o Senhor chamou o homem, e o homem apareceu. E o Senhor lhe perguntou onde eles estavam. E aí eles contaram o que aconteceu. Cada um deu a sua versão. Eu estou resumindo. Cada um deu a sua versão. Cada um deu a sua versão. E após Deus ouvir a cada um, Deus ele deu o quê? Um veredito para cada um. Deus,
ele deu um castigo para cada um. E nesse momento, o Senhor está falando para a gente de outra coisa. Ele me faz entender que Ele é assim um Deus de amor, como eu falei anteriormente. Mas também Ele é um Deus que Ele é fogo consumidor. A sua santidade não tolera o pecado. E a sua justiça exige a punição da transgressão. Ainda mais que foi uma ordem direta de Deus para o homem. E aconteceu o seguinte. Vamos ler lá no versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulsou o homem, e colocou querubins a oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore. Nesse momento, o homem ele foi expulso do jardim da inocência. O homem almejou, como eu falei, né? Quando eu falo homem, eu estou querendo também dizer a mulher. Almejou ter um conhecimento, né? Daquilo que o Senhor falou que ele não precisava ter. Porque o Senhor, Ele é um Pai cuidadoso. E Ele queria guardar o filho dele. Ele queria que apenas ele vivesse num jardim maravilhoso sem preocupação. Mas o homem, ele procurou, né? Como diria os mais velhos, sarna para se coçar. Não precisava. Mas isso é o salário do pecado. Isso é o salário da desobediência. Tem coisa que o Senhor fala para você não fazer. Você vai lá e faz. E tem que colher os frutos da sua desobediência. As coisas de Deus, ela não é de qualquer maneira. Quando o Senhor fala que não é não, por mais que nós não entendemos o motivo do porquê Ele está falando não, e nós ficamos de birra, é melhor obedecer. É igual aquele ditado, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir a voz do Senhor, que Ele sabe o que Ele faz. E aí, depois que o homem saiu do jardim, ele passou a viver as suas próprias custas, igual um filho quando sai da casa do pai, que pensa que vai arrasar. E aí a única coisa que ele consegue arrasar é vários boletos para pagar. E estava sendo assim na vida deles. Eles estavam vivendo as suas próprias custas, na luta, para se sustentar. E depois de tudo isso, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Eu não queria entrar assim em detalhes, mas em resumo, Caim, que era o irmão mais velho, matou o seu irmão. Mas por que, Lohane? Porque basicamente o Senhor não aceitou a oferta de bom grado de Caim, igual aceitou a de Abel. Por quê? Mas tem uma explicação. Abel, ele separou o melhor para o Senhor, aquilo que lhe era primícia, e fez aquilo de todo o coração. Caim, por sua vez, não teve o mesmo cuidado, e ele fez as coisas de qualquer maneira. Mas nós não servimos um Deus que aceita as coisas de qualquer maneira. O Senhor, Ele quer ser primícia nos nossos corações e nas nossas vidas.
E Deus, Ele é um Deus de justiça, como eu falei antes. Mas Ele também é um Deus misericordioso. E com Caim, Ele usou a sua junção. Tanto a justiça, porque Ele castigou a Caim, como a misericórdia, porque Ele não permitiu que Caim fosse morto por terceiros. O Senhor é justo, mas Ele é misericordioso. E se nós for ler o livro de Gênesis todo, nós vamos estar encontrando cada vez mais e mais adjetivos de Deus. Com Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor mostrou que Ele é um Deus fiel. Deus mostrou a sua fidelidade. Com José, Deus mostrou que Ele é um Deus que age em meio a ambientes improváveis, que Ele é um Deus do impossível. Nem que Ele precisa fazer do homem um escravo para depois tornar governador. Nem que Ele precisa te tirar do seu ambiente de conforto, da sua zona de conforto. Ele faz o impossível acontecer. E aí, não sei se vocês notaram, mas até agora nós estamos dando mais ênfase no que Deus é, no que Deus faz. E é isso que deve acontecer. Quando eu estava orando para saber qual era a mensagem que eu iria trazer, o Senhor me dá o tempo, o Senhor me falou o seguinte: não é sobre a criatura, é sobre o Criador. Não é sobre eu e você, é sobre o Senhor. Lembra que eu falei que desde o início Ele já era o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração? Hoje Ele ainda é. O tempo não muda. Deus, Ele não é limitado pelo tempo. O tempo, Ele não muda Deus. E não é sobre nós. Vocês já notaram que muitas vezes nós cantamos, quando eu falo cantamos, não é literalmente cantar, é o viver, é o nosso dia a dia, o pregar, não somente se restringe aqui essas paredes, mas às vezes nós falamos mais, cantamos mais sobre nós do que sobre Deus. Nós falamos mais das nossas lutas do que sobre o nosso Criador. E o Senhor quer que entenda, quer que nós entenda que Ele não tem ninguém por coitadinho. Já pensou, você é filho de Deus, não tem ninguém coitadinho. O que o Senhor te fala nessa noite é seja forte, corajoso e prossiga. Nós não devemos ficar remoendo aquilo que já aconteceu. Nós não devemos fazer como que o Senhor que nos servisse. Já pensou? Muitas vezes nós fazemos isso. Nos colocamos no lugar do Criador. Nos colocamos no lugar de protagonista da história. E é tudo eu, isso, eu, aquilo. Eu passei por isso, eu fiz aquilo. Irmão, o que o Senhor quer é adoração. Ele quer que nós engrandeçam o santo nome dEle. É muito dito, é muito falado a seguinte coisa: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E será se nós realmente acreditamos nessa palavra? Ou nós falamos só por falar? Nós falamos como uma mensagem de impacto? O Senhor quer essa confiança que Ele está pedindo. Ele quer que você dê o lugar dele de Criador, porque é isso que Ele é. Ele é grande, Ele está acima de tudo. Ele está acima de mim, de você, Ele está acima do tempo. E Ele quer esse lugar, o lugar de rei, o lugar de honra, o lugar de adoração, porque Ele que é grande. Todo poder e toda honra seja dado ao Senhor. E enquanto nós adoramos, o Senhor, Ele quebra as correntes. Enquanto nós adoramos, o Senhor, Ele age ao nosso favor.
deixe que isso seja o seu combustível para você buscar a Deus. Muitas vezes nós cantamos e pregamos que nós adoramos ao Senhor não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Será que é verdade? Será que nós adoramos o Senhor pelo que Ele é? Então, por que diante da primeira dificuldade, nós já nos colocamos no lugar de coitadinho, de tadinho, o que será de mim? Você não confia no seu Deus? Quando eu estava aqui em cima, eu não sabia o que eu ia falar. E eu falei que quando eu chegar lá em cima, o Senhor vai me usar e o Senhor vai falar a direção que vai ser dita essa ministração. Eu não tinha ideia de como é que ia terminar essa ministração, estava até nervosa do que o Senhor ia falar. Mas eu estou aqui confiante, porque o Senhor fala que quando Ele mandar a gente falar algo, vá, que quem vai cuidar do que deve falar é Ele, porque a obra é dele. Vocês entenderam? A obra é dele. É tudo sobre o Senhor, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Não é sobre a criatura, é sobre o Criador. Tudo é para Ele e para Ele. Ele é um Deus poderoso. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Por isso Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Aquilo que está perdido, Ele encontra. Aquilo que está quebrado, Ele conserta. Aquilo que já está morto, Ele ressuscita. Já pensou você ver um Deus desse e ficar na zona de conforto, vivendo como se fosse um coitado? Gente, está repreendido. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E o Senhor tem o melhor para mim e para você. Desde o início Ele pensou no melhor. Você vê, Ele deixou a criação dele sob o domínio do homem. Ele deixou alimento, Ele pensou no alimento. Ele pensou no homem ter a sua companhia. Ele fez tudo para agradar ao homem. E quem desagrada a Deus é o homem. Mas Deus, Ele não muda. O fato do pecado não muda quem é Deus, porque Deus, Ele não deixa de ser fiel. O pecado, Ele não muda o que Deus é. Deus, Ele é todo poderoso. E aí, eu vou ler lá em Isaías, capítulo 41. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu perdi aqui onde eu queria ler. Aleluia. Mas louvado seja Deus. Então eu vou ler aqui em Isaías capítulo 45. Eu não sei qual era o versículo que eu ia ler, do versículo 42. Mas então é porque Deus, Ele tem outra direção para levar a palavra dele. 45, versículo 8. Deletai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens choram justiça. Abre-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, e
e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirás o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele, diz ao pai, ai daqueles que diz ao pai, porque geras, e a mulher, porque dá à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Vocês entenderam o que você quer falar? Acaso quer dizer um homem como o Senhor deve fazer as coisas? Quer um homem pegar o lugar de Deus? Não definitivo, não totalmente, né? Tipo, eu vou lá fazer uma super revolução, pegar o lugar de Deus. Não. É forma de dizer. Eu creio que vocês estão entendendo. Nós temos que dar o lugar de honra para quem tem honra. O lugar de Deus é de Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o centro das atenções. Ele que tem que ser glorificado em nossas atitudes, em nosso dia a dia. É muito fácil vir aqui e pregar a grandeza de Deus, mas em nosso dia a dia nós não confiamos nessa grandeza. Nós não confiamos que Ele é esse Deus que está acima do impossível. Já viu aquela coisa que está acima do impossível? É só Deus. Porque nós vivemos nesse tempo limitado. O Senhor, Ele vê e faz além. O Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí, se nós formos ler o livro de Êxodo, é porque o Senhor não me deu a direção para ler o livro de Êxodo. Só o livro de Gênesis. Porque Gênesis fala sobre a criação. É como se fosse uma apresentação. É como se Deus estivesse se apresentando para o mundo. Apresentando que Ele é Deus grandioso. Se vocês forem ler, eu creio que todos aqui já leram o livro de Gênesis. Fala mais sobre o que Deus fez do que sobre as pessoas. Fala das pessoas, mas como sendo coadjuvante, secundário, porque o que brilha, o que está em destaque é as coisas que Deus faz. E no livro de Êxodo também continua. Quando Moisés passou por tudo aquilo, ele mostrou que ele era um Deus de milagre. O Senhor, Ele quer o nosso reconhecimento. Ele quer que nós o adorem em espírito e em verdade. E que todos aqui saiam com a certeza de que nós servimos um Deus grande, o nosso Criador. Ele se apresentou como sendo o Criador, como o autor da criação dos céus e da terra. Se apresentou como o autor da vida. Ele se apresentou como Deus onisciente, onipotente, onipresente. Se apresentou como Deus de amor. Se apresentou como Deus santo, Deus justo, Deus puro. E eu posso ficar aqui a noite toda falando dos adjetivos de Deus que não vai chegar nem perto do que Deus é. É impossível que nós encontremos um adjetivo que vai falar certinho o que Deus é, porque não existe. É algo que, se a gente for parar para pensar, dá até uma agonia, porque é impossível descrever Deus. Mas a Bíblia conta a sua história. Mesmo que não definitivamente, não totalmente, só conta aquilo que o Senhor quis revelar, porque Ele vai além do que está escrito aqui na Bíblia. Mas é lendo a Bíblia, é lendo a história de Deus que nós vamos o conhecer. O manual da vida.
Amém? Então que o Senhor, Ele seja glorificado em nossas vidas. Que Ele seja glorificado no nosso dia a dia. E que nós possamos dar o lugar de honra para Deus. Nós possamos saber que não é sobre nós. Não é sobre a criatura. É sobre o Criador. É para isso que nós estamos aqui. É claro que muitas vezes o Senhor, Ele nos leva a falar dos nossos problemas, porque tem pessoas que precisam ouvir. Eu creio que vocês estão entendendo, mas isso seria um tema para uma outra ministração, porque nesse tema, nesse momento, o que o Senhor quer é o lugar dele de honra. Ele quer que você adore, que você confie nele a sua vida. E não se coloque, como eu já falei, mas para finalizar, para ficar bem fixo, não se coloque em lugar de coitadinho. Ninguém aqui é coitadinho. Seja forte e corajosos e prossiga. Façam a obra, façam o ide do Senhor, porque Ele já está à frente de tudo como general de guerra. E nós já vencemos. O Senhor nos assegura que com Ele nós já somos vencedores. Então não tem como alguém que já é vencedor agir como se tivesse perdido. Quem vem de fora até pensa, ai, serve a Deus e tá desse jeito, né? Muita gente fala. É porque às vezes nós não vigiamos. Tem as pessoas certas que nós devemos desabafar. Nós temos que desabafar para Deus e para as pessoas certas. Mas para o mundo nós temos que mostrar, apresentar Deus como Ele é, como o nosso Criador que está acima de todas as coisas. E Ele é maior que a sua criação. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Espírito e Pai, o
eu cantarei com Aleluia, glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade